Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A data de hoje marca 103 anos da encarnação de Francisco Cândido Xavier. Na verdade, é o grande apóstolo da verdade, do Evangelho, da harmonia e da paz. Francisco Cândido Xavier e toda a sua obra tem uma representação profunda para todos os nossos corações, porque vem trazer e dar mais luz aos ensinamentos de Jesus e à doutrina codificada por Allan Kardec. A União Espírita Mineira tem uma história e um histórico de união mesmo com Francisco Cândido Xavier e com os espíritos que direcionam as atividades do movimento espírita brasileiro e internacional. Por isso nós resolvemos, e aqui repetimos o que falamos ontem, inaugurar a partir desse ano a semana de comemoração das obras de Francisco Cândido Xavier. E nós falamos das obras porque ele mesmo nos impediria de falar dele, dentro da sua simplicidade, da sua humildade, mas reconhecidos somos, todos nós, da obra que nos legou. No dia de hoje nós temos a nossa querida Sueli Caldas Schubert, lidadora espírita de muitos anos, que vai falar sobre o próprio Francisco Cândido Xavier dentro de um livro que ela já editou, e que vai nos trazer com certeza facetas importantes da personalidade do nosso Chico. Mas para que nós possamos começar o trabalho, me permitam passar um slide, porque a gente quer lembrar de Chico na União Espírita Mineira, trazendo uma fala dele. Se nós, os espíritas, nos preocupássemos mais em exemplificar as lições que os nossos benfeitores nos transmitem, estaríamos dando à doutrina, à fé que professamos, um impulso extraordinário. Infelizmente, achamos que a vivência dos nossos princípios é com os outros e não conosco. Que esta fala de Francisco Cândido Xavier possa ser o guia das nossas reflexões nesta noite, e que possa nos movimentar dentro de nós mesmos, para que façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. E lembrando a alertiva do nosso Mestre Jesus, de que o amor é a mola que deve nos levar ao encontro uns dos outros, porque Ele nos pediu: amai-vos uns aos outros. E posteriormente aumentou a gradação. Ele nos solicita: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a proposta. E este é o recado que Francisco Cândido Xavier traz para nós. Nós passamos a palavra à nossa querida Sueli Caldas Schubert para a sua exposição. Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, é sempre uma alegria muito grande comparecermos a essa casa, essa federativa que nós trazemos no nosso coração desde sempre e conviver com vocês. Isso é um motivo de muita alegria para nós, e também esse honroso convite da União Espírita Mineira para que eu estivesse aqui nessa noite, exatamente na data em que comemoramos o nascimento de Chico Xavier, o seu retorno ao plano terreno para cumprir essa missão apostolar que nós todos conhecemos. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão, não propriamente com o livro Testemunhos de Chico Xavier. Eu quero dizer que, certa vez, há alguns anos atrás, há bem tempo aliás, na década de 80, eu fui chamada à Federação Espírita Brasileira pelo então presidente Francisco Thyssen, e para minha surpresa, eu fui convidada a comentar as cartas de Chico Xavier, porque me foi apresentado ali na Federação Espírita Brasileira, na qual, naquele momento, estavam presentes Dr. Gilvani Borges de Souza e Tânia Lopes, que ainda está reencarnada,
mas Thyssen e Dr. Juvanir e Tânia, e também Zeus Vantuil, filho de Vantuil, então, que é aquele destinatário das cartas de Chico Xavier Vantuil de Freitas. Portanto, eu fui ali naquele momento surpreendida com esse convite e também com todo o material das cartas do Chico. Chico escrevendo para Vantuil de Freitas. Eles eram muito amigos e essa correspondência ela durou 21 anos. 21 anos, às vezes, Chico escrevia, às vezes, semanalmente para Vantuil e muitas vezes, 2, 3 vezes por semana. Isso quando estava ainda no auge daquela correspondência, porque à medida que os anos passaram, logicamente que Chico não tinha mais o tempo suficiente para ficar escrevendo cartas como era antes. E aí a correspondência diminuiu um pouco, mas enquanto ele ainda estava mais no início da sua missão, do seu trabalho, essas cartas eram constantes. O que nós vamos falar na noite de hoje, e eu quero então que nós tenhamos em mente esse meu propósito, é Chico em toda a obra aqui do livro Testemunhos de Chico Xavier, Chico na sua completude de obra, de missionário, de ser humano, que nós sabemos que ele, por excelência, exemplificou aquilo tudo que a espiritualidade vertia do mais alto através da sua obra psicográfica. Porque ele não teria, vamos dizer assim, o respeito que hoje ele tem, ele não teria a condição de uma autoridade moral e espiritual como ele tem hoje, se ele não tivesse vivido aquilo que a espiritualidade ditou por seu intermédio. Se fosse apenas uma parte psicográfica, mediúnica, mas que ele tivesse uma vivência completamente voltada para outros interesses, outros propósitos, outras experiências. Mas ele viveu e com isso, então, Chico passou a merecer esse respeito, porque não tem nada que venha a desabonar a sua vida, a sua condição. Outro ponto importante que nós vamos também dar ênfase aqui na nossa conversa da noite de hoje é a programação espiritual que veio, que antecedeu a vida dele e que veio depois a ser concretizada por ele e por Emmanuel, porque ambos estão absolutamente ligados. E quando essa programação espiritual foi feita, elaborada antes da reencarnação de Chico, os dois se comprometeram, porque nós não podemos separar uma coisa de outra, uma pessoa de outra, um ser de outro. Os dois estavam absolutamente sintonizados, sincronizados, para que a obra resultasse no que realmente ela apresentou. Por isso, essa programação, nós vamos dar ênfase a isso para entendermos a missão de Chico Xavier, para entendermos os seus testemunhos, para entendermos tudo isso que nós vamos falar nessa noite e que durante toda essa semana os expositores estão trazendo para que haja uma reflexão, para que nós possamos parar um pouco para compreender que muitas vezes o plano espiritual superior envia para o plano terreno seres especiais, espíritos de escola, espíritos que reencarnam para trazer uma exemplificação. E nós podemos citar, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, nós podemos citar mais para trás, não é? Quando Francisco de Assis veio também para trazer uma nova ideia para a Igreja Católica e que repercute até hoje.
para todos os tipos de ramos do cristianismo, porque nós mesmos espíritas temos profundo respeito e amor por Francisco Cândido Xavier, por Francisco de Assis, exatamente pela obra que ele deixou, pelos ideais, pela ideia. Portanto, esses seres, eles vêm ao plano terreno, porque nós necessitamos, nós outros, de ter esse convívio, de ter essas notícias desses espíritos que aqui estão reencarnados para nos ensinar e, sobretudo, para nos despertar para uma nova condição, para nos conscientizar, para que nós não fiquemos alienados, adormecidos, completamente distanciados da realidade da vida espiritual. Portanto, vamos conversar um pouco acerca dessa tarefa, dessa programação espiritual, e eu, como sempre, tenho que ficar sentada devido aos problemas que eu tenho enfrentado de coluna. Então vejamos em primeiro lugar o seguinte. Eu trouxe uma passagem do Evangelho porque eu gosto sempre de começar assim. E essa por especial porque, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ela tem tudo a ver com Chico Xavier. E Jesus, andando pelo mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, seguiram-no. Mateus 4, 18, 20. Portanto, é aquele momento em que Jesus está, vamos dizer, convidando, está ali chamando aqueles 2 irmãos, Simão e André, não é? Simão Pedro e André, porque eles seriam também, especialmente Simão Pedro, o pilar depois do cristianismo nascente. Por isso Jesus está dizendo que faria deles pescadores de homens, pescadores de almas, podemos dizer assim. E eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Mas vejamos que eu coloquei logo no início do meu livro Testemunhos de Chico Xavier uma frase de Chico Xavier. Olha bem que interessante. Eu gosto muito dessa foto do Chico. Então o Chico está assim pensando, né? E ele falou assim, para Vantuil de Freitas, em 1943. Façamos de conta que eu sou um pescador, no dizer de um espírito amigo, e de enviar-te sempre, falando para Vantuil, né? E de enviar-te sempre a Vantuil o resultado da pescaria, e examinarás o material antes de ir ao mercado. Lançarás apenas o que achares de utilidade. É muito interessante isso, porque ele usa esse termo pescador. Claro que guardadas as devidas proporções, não é? Chico Xavier foi convidado a essa pescaria, a pescar almas, não é? Através também da companhia do próprio Emmanuel. E nesse caso, Chico, dentro daquela sua condição de cândido, de um homem cândido, não é? Eu vou precisar de ligar, até esqueci de falar. Um momento, tá? Isso aqui é uma falha nossa que vai lá pro video show. Eu esqueci do carro, meu filho. Nós temos que ligar. Então isso faz parte da programação. Porque se nós imaginarmos todo o trabalho de Chico Xavier, nós vamos encontrar exatamente essa característica, não é? De, através das obras, através do livro, através da sua vivência, ser ele também um pescador. Por isso é que ele está dizendo aqui, faça de conta que eu sou um pescador. E no dizer de um espírito amigo que o denominou assim. E o fez exatamente porque havia, claro, uma condição para que ele pudesse exercer esse tipo de papel, esse tipo de tarefa, não é? Uma tarefa que ele estava, nesse momento, dizendo para Vantuil de Freitas que Vantuil iria examinar o material. Mas aí é preciso que eu esclareça o seguinte. Quando o Chico estava naquele início
A Federação Espírita Brasileira logo notou o potencial daquele médium, porque é muito importante que nós tenhamos a respeito do médium uma ideia, não é? Do trabalho que ele realiza, porque não basta ser médium e produzir algumas mensagens que possam chamar a atenção, que sejam belas. É preciso notar também a fidelidade do médium ao Evangelho do Cristo, a fidelidade do médium à doutrina espírita, o Evangelho à luz da doutrina espírita. É preciso notar também, vamos dizer assim, aquilo que Kardec explica logo no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2, quando Allan Kardec vai falar da questão da universalidade do ensino dos espíritos, que hoje, infelizmente, abrindo aqui um parêntese, o movimento espírita não está tendo esse cuidado. Porque nós precisamos ter um cuidado muito grande daquilo que o médium está produzindo e muitas vezes nós estamos divulgando, passando pelo crivo da razão, como Allan Kardec recomenda. Porque só a partir dessa universalidade e da concordância que possa existir entre os espíritos todos que estão trazendo a mesma ideia, a mesma revelação, digamos assim, comunicação, o que seja, é preciso que haja este controle. E nós não observamos isso no meio espírita atualmente. Bastou assinar um nome lá de projeção, aí as pessoas logo aceitam, sem analisar o conteúdo. E sabemos que os espíritos superiores, eles não ficam agastados se a mensagem que eles estão transmitindo seja analisada. Pelo contrário, eles até recomendam que nós, os encarnados, façamos esse tipo de avaliação, porque eles não têm nada a perder. Se a mensagem é autêntica, legítima, é claro que a avaliação do grupo ou a avaliação de várias casas espíritas, como Allan Kardec recomenda, isso vai trazer credibilidade para o médium, para o guia, para essa coisa toda. Então, é claro, fechando aqui o parênteses, não é? É que Chico Xavier estava no começo. Então, a Federação Espírita Brasileira, a partir daqueles cadernos, vamos dizer daquelas mensagens que iriam constituir o Parnaso de Além-Túmulo, aquelas poesias, quando isso chegou às mãos do presidente da Federação Espírita Brasileira, que era Vantuil de Freitas, ele logo avaliou o conteúdo daquilo. E ele logo compreendeu o alcance daquele livro que poderia sair, então, porque ele iria sacudir as arcádias da época, ele iria balançar aquilo tudo, porque eram os grandes nomes de poetas, porque naquela época isso era muito cultivado. Aliás, se esse livro saísse hoje, podia ser que tivesse esquecido aí pelas prateleiras, porque ninguém hoje dá, assim, atenção, só uma minoria da minoria, né? A essa poesia, assim, esses versos, esses sonetos perfeitos e esses versos maravilhosos que constituem o Parnaso de Além-Túmulo. Mas naquela época, era uma época especial. Por isso é que em 1932 o livro foi lançado. Mas aqui nós vamos ver que Chico tinha absoluta confiança em Vantuil. Por isso é que ele diz: você vai examinar o material que eu estou mandando. Porque já era hábito, já estava acontecendo isso. Vejam que é 43 já. O Parnaso foi lançado em 32. Então, já havia um tempo em que Vantuil de Freitas e Chico estavam com esta amizade muito estreita. E a confiança de Chico em Vantuil era plena, porque ele precisava de alguém que desse sustentação àquilo tudo que significava publicar os livros. Muito bem. Por isso é que é bom esse esclarecimento, para que entendam que existia entre os dois liames muito firmes, muito fortes, de confiança. E Chico, então, se posiciona ali, não é? De uma forma muito especial, como um pescador. Vejamos, então, o seguinte. No
prefácio do meu livro Testemunhos de Chico Xavier, eu coloco um prefácio do presidente da época, Francisco Thyssen, quando, na década de 80, eu fui chamada para escrever, comentar a correspondência de Chico Pavantuil. Portanto, quando foi editado o livro, é claro que a apresentação foi feita pelo presidente da FEB da época, que era Francisco Thyssen. Olha o que ele diz na época, a respeito da grande planificação espiritual. O porvir, esse é um trecho, o porvir reserva-nos-á ensejos novos de estudo da grande planificação espiritual que deu origem às contribuições de Chico Xavier Emmanuel, interessando milhares de espíritos que seguem as inspirações do Cristo de Deus e no Brasil do guia Ismael. Ele já estava falando desta planificação espiritual, porque o presidente Thyssen era, além de ser um homem muito culto, era também um profundo conhecedor da doutrina espírita, um profundo estudioso, pesquisador. E ele vai, logicamente, compreender que havia, em relação a Chico Emmanuel, uma planificação espiritual. E não podia ser de outra forma, porque nós sabemos que nada no mundo espiritual superior é de improviso. No mundo espiritual superior não se improvisa nada. Improvisações são nossas. Nós é que corremos e improvisamos as coisas de qualquer maneira, nem sempre estamos programando com antecedência para depois então que aquilo tenha curso, seja concretizado. Mas dentro dessa planificação, ele percebeu o quanto no mundo espiritual, antecedendo a reencarnação de Chico, isso deveria ter sido então estudado para chegar onde chegou, para ter o resultado que teve. E aí eu também lembro que a programação da vinda do Cristo, estou trazendo agora o máximo do exemplo, né? A programação da vida do Cristo também é claro que foi, vamos dizer assim, preparada. Não sabemos se milênios antes, como é que foi, não é? Emmanuel fala em A Caminho da Luz a respeito dessa grande programação, daqueles grupos de espíritos de escola que se reuniram apenas 2 vezes para programar a vinda de Jesus. Então, nós entendemos que a programação, quanto mais importante ela apresenta, mais ela é estudada, mais as minúcias também são observadas, para que quando aquele espírito reencarne, claro que ele vai ter o livre-arbítrio, claro que ele pode até desertar, isso tudo está previsto, não é? Mas a programação é delineada, o espírito reencarna, e a partir daí, então, depende dele cumprir aquilo que foi programado. Também a programação da vinda do Consolador, não é? De Kardec, tudo dentro de uma perfeita organização e interessando milhares de espíritos, como diz aqui Francisco Thyssen, porque esses espíritos, todos aqueles que foram convidados por Emmanuel para trazer mensagens que depois constaram dos livros, não é? Passaram a constar dos livros. Não havia assim um espírito que de repente falava assim: eu também quero dar uma mensagem. A coisa não funcionava assim. Emmanuel estava cuidando de tudo. Então, tudo era previsto, tudo era preparado. Sabemos que muitas das obras, o prefácio era de Emmanuel. Mais adiante é que mudou um pouco. Mas a maior parte, né, das obras, Emmanuel estava ali trazendo a sua palavra, não é? E dando credibilidade àquela obra, àquele livro. Muito bem, ele fala isso, que esses milhares de espíritos seguem as inspirações do Cristo de Deus. Ele já estava entendendo dessa maneira. E a realidade é esta.
Falando ainda da grande programação espiritual, nós podemos perguntar o seguinte: por que um médium? Por que não um filósofo ou um cientista naquela época? Por que alguma coisa assim diferente que fosse trazida em 1932 por um filósofo ou por um cientista que de repente pudesse trazer alguma coisa de impacto? Por que um médium? E por que um médium mineiro, nascido lá em Pedro Leopoldo, naquela época, não é? Que era quase que um arraial, alguma coisa assim, uma roça ainda começando a crescer. E nasce aquela criança lá, que todo mundo já sabe o caso de Chico Xavier, toda a história dele. E que depois, jovem, já começa a psicografar daquela maneira. Porque Chico não foi aquele médium que ficou fazendo garatujas antes de começar, já recebeu de imediato 17 páginas, eu acho, né? Naquele primeiro dia. Ele já viu os irmãos do arco-íris, que eu acho uma coisa maravilhosa, aqueles espíritos, cada um irradiando um tipo de cor, de vibração. E ele não sabia quem era, vai falar, são meus irmãos do arco-íris. Esse Chico Xavier, então, é claro que veio para sacudir alguma coisa, não é? Para mostrar alguma coisa diferente. Por isso, não seria nem um médico, um cientista, um filósofo, não seria. Para causar impacto, tinha que ser um médium mesmo. Por quê? Porque existiam muitos pontos que só a mediunidade poderia trazer a comprovação. Porque existiam muitas dúvidas avassalando o ser humano, que até hoje ainda continua, não é? E que necessitariam de uma comprovação que só a mediunidade poderia trazer. Se nós olharmos um pouco mais para trás, Kardec e a missão dele, e os espíritos que trabalharam com ele, aquelas mensagens todas, especialmente as 66 mensagens que estão na segunda parte do livro Céu e Inferno, ali corroborando a vivência dos espíritos no mundo espiritual, a sua situação e tudo mais, e ali estava também um atestado da imortalidade da alma. Mas não foi tão assim impactante, nem bombástica, para que, com repercussões aqui no Brasil, por exemplo, sim, com repercussões na Europa, mas depois foi morrendo. Na Europa especialmente, nós sabemos disso. Depois, por causa da Grande Guerra, por causa daquelas coisas todas que aconteceram, então isso foi aquele momento, não é? Do lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Daí a pouco as coisas foram sendo abafadas um pouco, dispersas, não é? Até que aqui no Brasil, então, vem esse médium. Esse médium, através do livro impactante Parnaso de Além Túmulo, já estava mostrando ali a imortalidade da alma. À época, com a celeuma que o livro causou, muitos intelectuais da época analisaram o livro, analisaram o estilo daqueles que estavam assinando os poemas, que depois de mortos, e aqueles outros, aquelas outras produções literárias, enquanto eles estavam encarnados. E analisavam e falavam, não, esse aqui é Olavo Bilac, esse aqui é Guerra Junqueiro, esse aqui é Castro Alves, porque não tinha outro jeito. Os versos tinham perfeita comparação entre uma coisa e outra, perfeito mesmo, entre o que produzia encarnada e produzia desencarnado, quando desencarnado. Portanto, a comprovação da imortalidade da alma ainda necessitava de uma continuidade. E a obra do Chico vai dar essa continuidade, como dá até hoje nos dias atuais. Outra coisa também, a certeza da comunicabilidade dos espíritos. Ora, os espíritos podem se comunicar, porque nós sabemos que o conjunto da obra do Chico proporciona isso aqui.
Nós sabemos de exemplos de mensagens que ele recebeu e que foram comprovadas por familiares, por pessoas competentes que analisaram essa ou aquela mensagem, o Espírito que assinou a mensagem, tudo isso, não é, dando credibilidade à obra e, sobretudo, mostrando que os Espíritos se comunicam, que isso é uma realidade. Por isso tinha que vir um médium, provando a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e trazendo a certeza dos dois planos da vida. Dos dois planos, o plano espiritual e o plano terreno. E aí nós vemos o quanto isso é importante. Mesmo que por hora, ainda uma grande maioria nem conheça isso. Nem nunca tenho ouvido falar em Chico Xavier, e muito menos em Espiritismo. Porque é o que eu costumo dizer, meus irmãos, o Espiritismo está adiante do tempo. O Espiritismo não é para esse momento agora, no sentido de aceitação. O Espiritismo é para o futuro. Nós agora, todos nós, estamos preparando o futuro. Tudo que a doutrina traz é exatamente para abrir a mente das criaturas. Por isso é que é difícil as pessoas aceitarem. Há poucos dias, conversando com uma pessoa amiga, ele me disse o seguinte, que um amigo dele começou a frequentar o Espiritismo. E ia, primeiro ficou entusiasmado. E foi, que nós sabemos que é assim que acontece. E 1 ano e meio depois que ele já estava frequentando, ele já estava desanimando. Foi desanimando. Chegou perto desse meu amigo e falou assim, olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu vou parar de frequentar o Espiritismo, vou voltar para a Igreja Católica, porque o Espiritismo quer muita coisa da gente. Tem que realizar a transformação moral, tem que deixar os ambientes que a gente está acostumado a frequentar, tem que isso, tem que aquilo. Eu não aguento, vou voltar para a Igreja Católica. Foi demais para ele. Portanto, muitos desertam exatamente porque ainda não tem a maturidade suficiente. Não estou dizendo que nós somos melhores, não. Nós somos mais necessitados. E por isso já viemos com a nossa mente preparada, com uma maturidade para aceitar, exatamente devido à nossa necessidade espiritual que vem do passado. Por essa necessidade é que nós estamos abertos agora a uma ideia que nos traga isso aqui, não é? Uma ideia diferente que a da doutrina, que mostra no seu conjunto como pontos básicos. Eu não estou trazendo aqui os pontos básicos, eu mencionei apenas a necessidade do ser humano entender isso aqui, essas 3 coisas que eu coloquei, exatamente porque o ser humano está perdido em si mesmo, e por isso ele necessita desse aprendizado aqui, desse entendimento, e portanto a doutrina ela abre o nosso raciocínio, e nem todos estão dispostos a isso, porque é mais cômodo ficar adormecido, é mais cômodo ficar alienado, não é? E saber que existe outra coisa do outro lado da vida, para quê? Deixa para lá, nós não queremos saber. É assim que as pessoas pensam. E o Espiritismo como consolador prometido por Jesus, que consola porque sobretudo esclarece, porque se não esclarecesse não confortava não, e mesmo esclarecendo tem muita gente que ainda continua revoltada, que ainda continua sem ter esse conforto espiritual, mas uma boa parte sim, aqueles que já estão na condição de entender. Estes, modestamente, vamos dizer assim, de uma maneira simples, singela, ou muito intelectualizada, do jeito que for, aceitam, apreendem aquilo, os princípios da doutrina, o Evangelho analisado à luz da doutrina espírita, que abre uma perspectiva nova. Então, nós não vamos mais interpretar o Evangelho ao pé da letra, porque entendemos que há ali uma coisa profunda, um ensinamento belo do Cristo. E isto era necessário que viesse por um médium. Que viesse por um médium que a espiritualidade confiasse nele. E um guia super disciplinado.
e que exigia uma disciplina férrea. Eu acho a disciplina de Emmanuel notável. Eu falo assim, são 3 patamares de disciplina, porque é disciplina, disciplina e disciplina. Deve ser 3 degraus de disciplina. Eu ainda estou no 2º, não consigo chegar no 3º. Porque o primeiro degrau é quando a pessoa começa a frequentar, aí entende que tem que ser assídua, entende que tem que começar a estudar. No 2º degrau ela já começa realmente a estudar. Eu estou aqui no 2º degrau, porque o 3º degrau é quando a pessoa já está com a consciência quase que a consciência cósmica, né? O 3º degrau é difícil. Então vamos ficar, se nós estamos no 2º, já está muito bom. Então isso é disciplina de Emmanuel. Ele mostrando que existem 3 degraus dessa disciplina, para que nós possamos alcançar realmente o 3º andar, que é aquele que André Luiz também fala, quando ele divide, didaticamente falando, o cérebro no livro No Mundo Maior em 3 andares, não é? O 3º andar é o mais alto, não é? É a região do ideal. É quando nós vamos chegar lá, não é? Muito bem, então, nós vemos que, envolvendo tudo isso, está o guia e o médium. O médium de uma disciplina que aprendeu com o guia. E quando ele queria sair fora da disciplina, ai dele. Porque o guia estava ali. Ou então o guia falava, então você fica para lá, né? Então você daí é o guia, que era de uma disciplina férrea, e transmitiu isso para o médium. E aí nós vimos a necessidade disso, dessa disciplina na nossa vida. Exatamente se a pessoa tem a mediunidade estuante, se ela já está trabalhando na mediunidade, ela precisa ter disciplina, para que ela possa, então, conseguir manter o trabalho dentro de uma programação também que ela pode, ela mesma, realizar para a vida dela, mas sabendo que vem do mundo espiritual também, que nada acontece por acaso. O guia Emmanuel, eu sempre digo assim, então ultimamente, agora que eu cheguei assim na flor da idade, eu digo assim, Emmanuel, cada vez que eu leio, mais eu admiro. Cada vez que eu leio, mais eu fico maravilhada com Emmanuel. Por isso, meus irmãos, precisamos ler. Precisamos ler Emmanuel. Precisamos conhecer a codificação. Claro, codificação, outras obras também, não é? Leon Denis, por exemplo, que é o máximo também. Mas conhecer Emmanuel. Porque nós vamos ter uma abertura mental e nós vamos entender o quanto Emmanuel está adiante do tempo. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, eu não sei se eu falei isso aqui já, mas o Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 30, que tem o título de Educa, que tem aquela célebre frase, educa e transformarás a irracionalidade em humanidade, a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Nessa mensagem, ele fala assim que o Espírito traz em si o gene da divindade. Isso não é pouca coisa não, meus irmãos, é muita coisa. Porque nós não temos ideia de que somos filhos de Deus. A maioria das pessoas lembra muito de Jesus, mas esquece de Deus. Porque Deus é mais difícil você ter, assim, essa sintonia. Como que eu vou ter sintonia com Deus? É só nós entendermos que o pensamento dele está aqui. E, sobretudo, que Deus está em nós. Porque nós temos o gene da divindade. Como filhos de Deus que todos somos. Não fica ninguém de fora, nem o terrorista, nem o torturador, são todos filhos de Deus, que se desviaram do caminho, mas um dia vão voltar. Não vão ficar no inferno eterno, não é? Vão voltar. Portanto, isso tudo que a doutrina espírita transmite para nós é de uma grandiosidade, de uma grandeza, de uma magnificência. E Emmanuel também, dentro dessa programação que ele transmite, meus irmãos, só agora que nós vamos percebendo. Isso é muito avançado falar isso, que nós trazemos o gene da divindade em nós. Isso é para a gente pensar, tá?
Agora, essa expressão aqui, os 5 livros astros. Isso é também do presidente Francisco Thyssen. Ele admirava muito a obra de Emmanuel, a obra de Chico Xavier. E ele denomina os 5 livros astros, os 5 romances de Emmanuel. E nós sabemos quais são. Penso eu que todos nós sabemos quais são, não é? Então, o primeiro deles, olha quantos anos, há quantos anos foi lançado esse livro espetacular que é há 2000 anos? 1939. Vejamos os outros. Eu vou colocar todos para depois nós comentarmos um pouquinho. 1940, 50 anos depois. 1942, Paulo e Estevão. 1943, renúncia, que aqui está errado, tá? É 43. 1953, Ave Cristo. Muito bem. Então, aqui nós vamos ver nessa sequência desses romances, Emmanuel trazendo não uma ficção, não é uma ficção, como se pode às vezes imaginar, é romance, então uma ficção, não é uma ficção, é um estilo romanceado de se contar um fato, e aí contar uma história, não é? Então ele vai trazer nessas 5 obras, revelações surpreendentes, todas elas. Em cada uma dessas obras existe um poema de Emmanuel, porque Emmanuel é um poeta. Se não sabiam, ficou sabendo. As 5 obras têm poemas de Emmanuel. E então, nós vamos começar a observar que esses livros realmente são livros astros, porque eles irradiam uma luz fantástica. Nós vamos falar nas revelações que alguns desses livros trazem, mais adiante um pouquinho, mas eu quero mostrar aqui uma coisa muito interessante. Aqui o 42 de renúncia já tinha sido corrigido, não sei por que está 42 de novo. É 43. Então 42 Paulo e Estevão, 43 renúncia, 53 Ave Cristo. E nós vamos ver agora também por que depois de renúncia ele parou. Ele vai escrever 4 em sequência. E depois de renúncia, ele para. Porque, meus irmãos, uma outra coisa que eu também estou comentando aqui, especialmente, é analisarmos a obra do Chico em Pedro Leopoldo e a obra do Chico em Uberaba. São muito diferentes. Em Pedro Leopoldo é aquela obra portentosa. Era o que ele tinha que trazer de fundamental. Quando ele muda para Uberaba, não estou diminuindo a obra dele de Uberaba, é que a obra dele de Uberaba tinha outra característica, a característica de atender ao povo. Logo em seguida, quando ele muda para Uberaba em 1959, ele já estava recebendo ainda em Pedro Leopoldo o princípio, não é, de evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade, que dava sequência à coleção André Luiz. Mas depois Emmanuel também vai transmitir ali em Uberaba aqueles livros que comentam a codificação, que é uma obra também muito importante. Os livros que comentam a codificação, como Religião dos Espíritos, que comenta o Livro dos Espíritos, não é? O livro Seara dos Médios, que comenta o Livro dos Médios. Aquele outro, o Espírito de Verdade, que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça Divina, que comenta o Céu e o Inferno. Então, ele vai trazer essa obra, esses livros, que são muito importantes, porque nós vamos comparando. Quando a pessoa lê esses livros conjugados, por exemplo, Religião dos Espíritos conjugado com o Livro dos Espíritos, a pessoa não faz isso não. Mas lá na nossa casa, onde eu trabalho, nós já fizemos muito isso. Nós fazemos a conjugação dos 2 livros. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, não é? O comentário está em Religião dos Espíritos. Nós olhamos
No livro Religião dos Espíritos, o capítulo e a pergunta que Emmanuel está comentando ali, no capítulo 1. Olhamos o capítulo e a pergunta de O Livro dos Espíritos, que ele está comentando no capítulo 1. Abrimos o Livro dos Espíritos e olhamos o que Emmanuel está comentando. E aí lemos a mensagem. E isso dá para aquele que vai fazer uma exposição, ou falar em público, um estudo, qualquer coisa, vai dar uma fundamentação muito boa. O Seara dos Médiuns, então, nem se fala, porque cada capítulo do Seara dos Médiuns comenta uma parte, um item do Livro dos Médiuns, que é muito interessante isso. Então, fazer essa conjugação enriquece o leitor. Mas a obra substancial de Emmanuel está em Pedro Leopoldo, como também o conjunto da obra André Luiz e tudo mais, como nós vamos ver aqui na noite de hoje. Em Uberaba, ele vai atender ao povo através das cartas, através de um trabalho, porque o volume de pedidos aumentou muito. Em Pedro Leopoldo ele tinha sossego maior. Em Uberaba, ele passou a ser tão do público que ele, como dizia às vezes, não tinha mais nem condição de vida própria, porque o tempo todo era aquela exigência do povo, do público e essa coisa toda, não é? Agora vamos ver aqui uma coisa. Tá certo. Fiquei um pouco preocupada agora, porque pensei que tinha havido algum erro aqui. Muito bem, então agora nós vamos analisar a obra de Chico em Pedro Leopoldo. Mas eu não trouxe, são 58 livros em Pedro Leopoldo, salvo engano, porque eu tirei no Google isso. Porque o Google, a gente não sabe viver sem o Google hoje em dia, tudo você tem que olhar no Google. E como eu não tinha um livro que trazia, sabe, eu fui olhar no Google. E lá tem as 400 e tantas obras do Chico, o ano, tudo eu confiei, entendeu? É o que eu estou trazendo aqui. Mas só que eu não estou colocando os livros de mensagens, só um ou outro. Eu estou colocando os livros significativos. Então nós vamos ver agora, a partir desse momento. O primeiro, como eu disse, o Parnaso de Além-Túmulo. Em 38, ele vai receber pela primeira vez um livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo. Eu estou citando porque foi muito importante, porque depois houve um problema muito grave, não é, do processo que a família de Humberto de Campos vai, então, fazer em relação a Chico Xavier e em relação à FEB, não é? Muito bem, mas aqui não dá tempo de nós contarmos isso. Então, em 38 já vem Crônicas de Além-Túmulo. Isso aqui é para nós vermos a programação espiritual de Chico Xavier. Em 38 também ele psicografa o livro intitulado Emmanuel. E em 38, 3 livros em 38, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Aqui nós já começamos a notar o seguinte: a preocupação do mundo espiritual de trazer uma notícia da história da humanidade pela visão espiritual, porque nós temos nos livros de geografia, nos livros de história, essa coisa toda, mas Emmanuel traz a visão espiritual dos fatos. E depois ele vai lançar em 40 A Caminho da Luz, que vai falar a história geral da humanidade. Mas o outro, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é especificamente aqui para o nosso país. Mas, olha bem, em 40 ele lança Caminho da Luz e ele lança 2000 anos. Nós vamos ver, meus irmãos, que a espiritualidade tinha pressa. Não podia demorar, tinha pressa. Por quê? 2 livros completamente diferentes. Isso é bom nós notarmos a maleabilidade do médium. O transe mediúnico de Chico Xavier é uma coisa que eu já analisei muito, é uma coisa muito importante. Esse transe mediúnico de uma mediunidade mecânica pura, que era capaz de, num ano, psicografar 2 livros. 2 livros desse nível. Em 41, 50 anos depois, que dá continuidade ao livro Há 2000 anos.
Depois ele vai lançar também, em 1941, outro livro significativo, O Consolador, que é pouco estudado no nosso meio espírita. Você ouve falar pouco do Consolador. Eu gosto muito do Consolador, das respostas de Emmanuel, não é? De como ele aborda ali as perguntas que são feitas, como ele aborda aqueles aspectos todos, não é? Que vão suscitando cada pergunta daquela. Então, 1941 é o Consolador. Em 42, 2 livros fantásticos, Paulo Estevam e Boa Nova. Eu citei Boa Nova porque ninguém pode deixar de citar Boa Nova, sem falar no Paulo Estevam. Mas o Boa Nova, que às vezes a gente não ouve falar também, no meio espírita, e que nós temos que resgatar isso tudo, que é muita coisa, não é pouca coisa não. Mas o Boa Nova, para quem quer conhecer um pouco do Evangelho, deve ler Boa Nova, pela interpretação que Humberto de Campos traz a respeito de passagens do Evangelho de uma forma linda, de uma forma comovente muitas vezes. E esse livro, para mim, a maior obra que já existiu mediúnica é Paulo Estevam. Eu não acho um outro que possa se comparar a isso. Em 1943, aqui já está o 43 de renúncia, lá é que esqueci de corrigir. Em 43, ele vai psicografar o Renúncia. E a partir daí, olha o detalhe, 44 começa a série André Luiz. Ele para com os romances. Só 10 anos depois que ele vai psicografar. Ele, quando eu digo ele, é ele com o guia, né? Com o Emmanuel. Só 10 anos depois que ele vai voltar, e aí ele lança o Ave Cristo, que é fantástico, maravilhoso. Mas por quê? Porque era a época de André Luiz. André Luiz tinha que entrar aqui, em 44. 200 anos exatos após Emanuel Swedenborg ter a primeira visão dele do mundo espiritual. Então isso é interessante também. Exato 200 anos. Foi em 1744 que Emanuel Swedenborg teve a primeira visão do mundo espiritual. 200 anos depois lança-se, a FEB lança 1944, o Nosso Lar, que vai abrir, meus irmãos, algo extraordinário. Ou seja, aquilo que nós vamos entender a respeito do mundo espiritual, essa obra vai nos trazer. Então ela vai abrir o mundo espiritual, a compreensão do que é o mundo espiritual a partir desse livro. Então, o livro é um marco. Tanto é que é um best-seller, né? Já vendeu muito mais que 1 milhão de exemplares. 45 os mensageiros, porque a sequência vai vir correndo. 45 também missionários da luz. 2 livros desse nível, porque não é um livro de mensagens, é um livro que está trazendo notícias do mundo espiritual. Portanto, é uma obra que exige também do médium uma condição mental, espiritual, emocional, que esteja à altura de psicografar isso. Eu me lembro que no livro Missionários da Luz, e isso está no meu livro Testemunhos de Chico Xavier, que Chico comenta que enquanto psicografava Missionários da Luz, ele viu uma luz que o circundava, que aquela luz o impressionava e até amedrontava. E ele via muitas vezes espíritos confabulando, inclusive Dr. Bezerra, do que iria ser transmitido então para o plano terreno. Porque a espiritualidade teve que filtrar o que seria transmitido para o plano terreno, porque nem tudo poderia ter sido dito. Coisas muito avançadas já estavam sendo ditas. Então, será que acabou? Acabou. A minha bateria. Faz de conta que nós estamos tendo um intervalo. Pronto, chegou. E eu ia dizendo então que Chico via aquela luz, né? E espíritos confabulando, inclusive Dr. Bezerra, para ver o que poderia ser transmitido para o plano físico. Como eu disse, eram ideias muito avançadas, não é? Então tinha que ser dosada a ideia, o ensinamento,
tinham que ser dosados para que não houvesse nenhuma questão que fosse além do que seria necessário. Continuando ainda, em 47, o Obreiros da Vida Eterna. Claro que ele, em 2 anos, aliás, no ano de 45, ele psicografa 2. Então, em 47, sempre eu estou dizendo o seguinte, que há, nesses intervalos todos, mensagens, não é? Que ele ia recebendo. E aí agora, a parte final, em 48, No Mundo Maior. Olha, No Mundo Maior é um livro também espetacular, eu adoro No Mundo Maior. Em 48 também, são 3 livros significativos em 48. O Voltei e O Caminho, Verdade e Vida, que inicia a série Fonte Viva. Então, ele vai ter aí conjugado duas tarefas imensas. A série André Luiz continuando e começando a do Fonte Viva. Observem que são 2 livros totalmente diferentes. Dois trabalhos psicográficos totalmente diferentes, não é? Um voltado para as coisas do mundo espiritual, com aspectos científicos, e agora começando Emmanuel, o comentarista do Evangelho, trazendo para nós Caminho, Verdade e Vida. Em 1950 vem Libertação. Libertação também foi um livro que causou, na época que ele estava psicografando, alguma dúvida. E ele vai conversar, Chico, através de carta, conversando com Vantuil de Freitas, sobre pontos do livro Libertação. Porque o livro também traz uma visão do umbral, das trevas, né? Daquele trabalho todo da obsessão de Margarida, que era obsidiada, então, por Gregório, um chefe das trevas, não é? Lá do umbral, essa coisa toda. Então, Chico questionava Vantuil de Freitas para ouvir a opinião dele. Em 50 também, O Pão Nosso, o segundo da série Fonte Viva. Em 52, Vinha de Luz, que é o terceiro, não é? E aí outro livro extraordinário que eu quis citar, que é o Roteiro. Que eu falo que Roteiro e Pensamento e Vida são 2 livros meus também de cabeceira. Aí vem em 54, o Ave Cristo. O Ave Cristo veio em 1954. E 54 também, mais um livro da série André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Quando ele recebe o Ave Cristo, ele já havia psicografado 6 livros da série André Luiz. Ele psicografa o Ave Cristo, que encerra os 5 livros astros, o romance, e aí ele, nesse mesmo ano, ele psicografa Entre a Terra e o Céu, que é o 7º. Depois vem nos Domínios da Mediunidade. Depois, em 57, Fonte Viva. 57, Ação e Reação. E 58, Voz do Evangelho. E terminou. Não digo que foi o último lá de Pedro Leopoldo. Eu estou trazendo aqui, dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando, só para nós olharmos a perfeição da programação espiritual. Ele tinha que correr, porque esses livros tinham que ser escritos ali, naquele recanto mais sossegado de Pedro Leopoldo. E a conjugação entre a série Fonte Viva, não é? E entremeando ainda com os últimos livros de André Luiz, lá em Pedro Leopoldo. Portanto, a perfeição dessa programação, meus irmãos, é extraordinária. Imaginem vocês que foram só 58 livros em Pedro Leopoldo, mas Chico psicografou depois mais de 400, que o restante foi o Uberá. Mas eram mensagens, livros de mensagens, livros de mensagens. Era outro tipo de trabalho, era para o povo. Então, o povo acorria a Uberaba para ouvir Chico Xavier, para ver Chico Xavier, para receber as cartas dos familiares. É outro tipo de trabalho. Ele não podia fazer isso lá em Pedro Leopoldo, escrevendo Ave Cristo, escrevendo Paulo Estevam. Como que ele ia ter sucesso?
E aí a gente entende como isso foi muito bem dividido. E aí vem outros aspectos que nós temos que analisar agora. As revelações de Emmanuel nos romances. Porque é ali nos romances que nós temos que ler atentamente para, naquelas exortações, naqueles momentos grandiosos de mensagens que existem nesses livros, é que nós descobrimos o quanto Emmanuel está trazendo. Especialmente, que nenhum ganha desse aqui que eu vou falar agora, que há 2000 anos. Né? Ninguém ganha isso que eu estou dizendo nessa revelação, porque ali acontece algo extraordinário, que só mesmo Chico Xavier e Emmanuel. Nessa obra, no capítulo intitulado Alvoradas do Reino do Senhor, que é escrito após haver aquele holocausto no circo, aonde um número imenso de cristãos foram perseguidos ali e todos eles trucidados pelas feras, queimados nos postes e assim por diante. E Lívia, esposa de Públio Lentulus, troca de lugar com a sua escrava porque ela queria dar o testemunho, porque ela era cristã. Ela tinha se convertido a Jesus, então ela queria dar o testemunho. E ela põe a roupa da escrava, e a escrava, com a roupa dela de patrícia romana, é libertada, porque uma patrícia romana não poderia ser sacrificada no circo. E a Lívia, então, é que é morta ali. Quando este grupo de espíritos vai para o plano espiritual, em dado momento, depois de muitas recepções, porque eles receberam recepções, digamos assim, de amigos espirituais, de outros companheiros também, que também se tornaram cristãos e que deram a vida por Jesus, pelo cristianismo, eles receberam em cânticos e vibrações harmoniosas, maravilhosas, todos os que haviam sido sacrificados no circo. Mas em dado momento, vem o próprio mestre. Meus irmãos, Emmanuel, ele coloca que é a augusta profecia de Jesus. Isso não é o título, não, é eu que coloquei, porque é a frase final. Quando termina essa profecia de Jesus, Emmanuel coloca assim, que Jesus havia terminado a sua augusta profecia. E eu, portanto, por minha conta, para uma compreensão didática, eu coloco que essa é a augusta profecia de Jesus. E ele vai começar falando com aquele grupo de mártires da seguinte maneira: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas um luminoso caminho. E daí ele vai falando uma coisa maravilhosa. E o que eu fico assim surpresa, e cada vez que eu penso nisso, eu acho assim uma coisa extraordinária, é que Emmanuel está resgatando uma palavra do Cristo de há 2000 anos atrás. Emmanuel está trazendo de volta o ensinamento há 2000 anos atrás. E o que é mais espetacular é que Chico sintonizou, captou e psicografou. Isso que está aqui nessa augusta profecia de Jesus tem 2000 anos. Não é uma coisa maravilhosa, de repente, você perceber isso? Você perceber que Emmanuel trouxe de volta a palavra do Cristo, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos fica registrado, nós sabemos disso, né? E que a palavra do Cristo está aí no ecrã, está aí no ar. Aquele que entrar na sintonia com a palavra de Jesus, que consiga se elevar de tal maneira que entra nessa sintonia, vai resgatar a palavra do Cristo, que foi o que Emmanuel fez, imagino eu, porque também ele deve ter sido testemunho ocular daquelas coisas, daqueles momentos, sabe-se lá, não é? O quanto ele participou daquilo e o quanto que ele reviveu quando ele relata isso para Chico. E Chico psicografa com uma fidelidade que é espantosa. Leiam o livro há 2000 anos, saiam todos correndo daqui, vão lá comprar, porque deve ter poucos exemplares. Quem chegar primeiro compra primeiro, né? Compra logo, para ler. Se chegar depois, não vai saltar e começar lá na Alvorada do Reino do Senhor, porque isso é lá para o fim do livro, né? Para que vocês possam ver o que Jesus
está profetizando para o nosso planeta. Não é brincadeira, não. É algo, meus irmãos, assim, doloroso. Haverá muita dor, muita coisa. E ali a explicação de Jesus é de tal ordem racional, não é? E assim, possível de entendermos, que é extraordinário, extraordinário. Há uns anos atrás, quando eu li de novo o Há 2000 anos, porque assim, às vezes a gente lê o romance e se passam anos e anos e anos e de repente você resolve ler de novo. Foi o que me aconteceu uns 3, 4 anos atrás. Eu reli Há 2000 anos e aí eu vou dizer para vocês, eu descobri esse capítulo. Então eu copiei, digitei no computador, distribuí para meus amigos, mandei por e-mail, leiam essa profecia do Cristo, né? Então na época a gente comentou muito, estudamos, né, Consolação? Isso aí. Agora vamos ver a outra revelação. Revelação de Emmanuel, que está no livro Renúncia. Olha, aqui eu coloco um trechinho, vou explicar o que é. Primeiro, até vou voltar assim, porque para vocês não lerem ainda antecipadamente. Acontece que, nesse livro Renúncia, Alcione, que era um espírito elevadíssimo, ela morava, meus irmãos, num sistema planetário, Emmanuel não diz aonde, mas é um lugar que tem 3 sóis. 3 sóis. E ela estava nesse lugar onde ela morava. Mas ela estava dando aulas no sistema de Sírius. Vocês imaginam as alturas planetárias desse espírito, não é? As luminosas alturas planetárias desse espírito. E eu acho muito interessante que Emmanuel faz a revelação. Isso é uma revelação que isso é possível acontecer, um sistema planetário com 3 sóis. Agora, eu, Sueli Caldas Schubert, sou uma pessoa um pouco assim, não sei se precipitada, não sei se criativa ou imaginativa. Eu tenho aqui 2 amigos, a Regina e o Valdemar, que me conhecem e sabem mais ou menos também, já desde lá dos tempos de Foz do Iguaçu, né? Foi Foz do Iguaçu? Pois é, que eu ficava na casa deles e tal, agora estão morando há alguns anos aqui. Mas é o seguinte, eu acho, na minha opinião, ninguém precisa aceitar essa minha opinião, mas é a minha opinião, que Alcione é do sistema de Alcione, que ela veio das Pleiades, e Alcione tem um nome porque é a estrela Alcione. Para ter 3 sóis, porque já ouvi falar que lá tem 3 sóis, então eu cheguei a essa. Agora todo mundo pode procurar no Google, pode procurar aqui, pode procurar ali e tal. Cada um vai achar uma coisa e outra. E eu fico pensando isso. Mas Emmanuel já colocou para a gente ficar pensando mesmo. Porque ele não podia, na época, escrever o que era, né? Minutinho. Ele não podia, na época, desvendar para nós o que era. Ele estava apenas trazendo aonde Alcione morava. E aí, então, ela resolve reencarnar. Um espírito desse Jaez, esse espírito resolve reencarnar para ajudar um bem-amado dela, que era o Pólux. Então, ela resolve que vai reencarnar para ajudá-lo. Mas ela tinha que abandonar aquilo tudo onde ela estava, essa estrela fulgurante. E ela vai conversar com aquele que era o instrutor dela, o Antênio, dizendo para ele que vai reencarnar. Ele tenta tirar isso da cabecinha dela, que era muito perigoso, que ela ia sofrer muito e que poderia... mas ele fala tanta coisa com ela, mas ela ficou firme. A certa altura ele fala o seguinte: Sacrifícios do Amor, que é o título do capítulo. Aí ele diz assim para ela, Antênio, para Alcione: não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Portanto, ele estava
trazendo para ela, não é? Todas as possibilidades, as dificuldades, mas ela se manteve firme e realmente reencarnou. Leiam também o Renúncia. Tem muita coisa, né, para vocês lerem. Outra revelação de Emmanuel, meus irmãos, que é o livro Paulo Estevam, que ele todo é uma revelação, uma coisa maravilhosa. E Paulo aos cristãos, antes do martírio final, quando eles estavam nas celas, um grande número de pessoas foram feitas prisioneiras naquele momento, e Paulo também, primeiro, depois eles deixam Paulo isolado, mas naquele momento ele começa a dar ânimo àquelas criaturas, todas estavam amedrontadas, porque não é para menos, com toda a fé da pessoa, o leãozinho está lá fora esperando, então é o leão, é o poste de martírio, é aquelas coisas terríveis, não é? Então claro que as pessoas estavam com medo. Aí ele diz assim: nesses dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos de Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós uma divina mensagem. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino não é deste mundo. A cidade dos cristãos não está na terra. Eu acho isso lindo, né? Ele está dizendo e estimulando aquelas criaturas que depois vão ficar cheias de destemor, de coragem, não é? E saem para a arena para enfrentar o que teriam que enfrentar. Portanto, o livro em si é uma revelação completa, porque nós não tínhamos conhecimento dos meandros, da história de Paulo, de tudo aquilo que aconteceu, com todos os detalhes que Emmanuel resgata para nós. E isso nos enriquece, claro que nos enriquece muito. Mas agora, já caminhando para o final, a nossa hora está bem adiantada, Chico Xavier e os testemunhos. Aqui Chico novinho. E ele vai dizer o seguinte numa carta para Vantuil: o plano de nossos perseguidores pode ser engenhoso, entretanto estou certo de que Jesus nos auxiliará, como sempre. As lutas são enormes, chegam de todos os flancos, mas consola-me a certeza de que a obra é de Jesus. E conclui: diariamente peço ao céu que me livre do desânimo. Ele escreve isso em 1948. Meus irmãos, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o plano dos nossos perseguidores é engenhoso, continua sendo, mas Jesus nos auxilia sempre. Isso cai como uma luva nos dias atuais, porque aquele que quer seguir Jesus, o espírita sincero, o trabalhador espírita, a pessoa que tem um ideal, seja até em outros ramos do cristianismo, por exemplo, no catolicismo, o Papa Francisco quer seguir Jesus, não é? Dentro da visão católica. Isso é muito bonito. Eu falei assim: o mundo precisa de Francisco. Eu acho que os espíritas vibraram quando ficamos sabendo que o nome do Papa é Francisco, porque o mundo precisa de Francisco. O mundo precisa ter a visão da vida de Francisco de Assis, não é? Então os espíritas são muito entregues a Francisco, né? Eu conheço gente, conheço um monte de pessoas espíritas, todos acham que foram franciscanos, tá? Todos seguiram Francisco. Agora, é claro que todos sabem que desertaram. Tem isso, e que agora estão resgatando o passado, porque não seguiram Francisco direitinho, né? E tal. Então, acho assim maravilhoso isso, né? Então, diariamente, nós temos que pedir a Jesus que nos livre do desânimo, porque Chico nunca desanimou, nunca desistiu, não é? Agora, ele na meia-idade, ele vai falar de outra forma: de semelhante iniciativa que nunca promovi, tenho colhido lições amargas, inclusive a de ter apanhado bofetões no rosto por 4 vezes diversas nesses meus 30 anos de mediunidade ativa. Agressões essas que partem naturalmente de pessoas obsidiadas ou enfermas, para as quais não pude receber a palavra de afeições do além. Porque ele não recebeu uma mensagem para a pessoa que pediu, a pessoa jogava lá e dava um bofetão nele. E ele
Então, com essa paciência, é um obsidiado, é uma pessoa enferma, e desculpava, não levava adiante, perdoava, porque a pessoa que está no nível de Chico não é mais ofendível. E eu escrevi um artigo que eu intitulei Amar é não ter que perdoar. Pode parecer contraditório, mas quem ama mesmo não precisa perdoar, porque ela não é ofendível, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Kardec, como aconteceu com Chico Xavier, deu esse exemplo também, não é? E agora ele bem idoso, continuando os testemunhos: tudo quanto é acusação, as mais esquisitas, tem vindo sobre mim. Há dias em que me sinto enlouquecer, porque registro a carga pesada de fluidos venenosos que me atiram. Mas Deus é de auxiliar-nos. Ele nos ajudará a chegar até o ponto em que nos for permitido seguir por sua divina vontade. Claro que ele não escreveu isso já na idade aqui, que apresenta a foto. Isso foi em 57. Mas eu coloquei mostrando o seguinte, que ele nessa idade continuava escrevendo, exercendo o trabalho dele. E essas acusações, que em 57 aconteciam, continuavam acontecendo, porque ele mesmo depois de idoso, continuou passando por perseguições, por críticas, por essas coisas todas, não é? Portanto, meus irmãos, chegamos agora à parte final da nossa conversa desta noite, porque muito mais poderíamos falar, muito mais. Porque testemunhos não é só testemunho de sofrimento, não. Testemunhar também é se manter fiel a Jesus, dar o testemunho de fidelidade ao Cristo, dar o testemunho de fidelidade a Kardec. Isso é importante. Dar testemunho de não desistir nunca, de continuar sempre. Testemunhar a força de vontade da pessoa, o exemplo que a pessoa está dando. Então, testemunhos têm uma abrangência muito grande, porque a pessoa pode estar dando testemunhos nas mais diferentes áreas, que foi o que aconteceu com Chico. E, portanto, nós vamos encerrar com esta mensagem maravilhosa que está no livro Fonte Viva, capítulo 57, Apóstolos. É uma mensagem tão linda que eu tinha vontade de ler o livro, trazer um livro e ler aqui para todos a mensagem. Mas peguei a parte final. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois nele estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Emmanuel. E aqui nós não vemos Chico Xavier retratado? Porque aqui está dito assim: os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. No início dessa mensagem, Emmanuel coloca que os apóstolos são os educadores por excelência. Porque educam, ajudam a educar as pessoas. Porque ao nos despertarem, eles nos estão educando. Eles nos estão possibilitando, nesse despertar, a nos conscientizarmos. Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? Quem sou eu? Que vida é esta? Não é? Morreu, acabou. E de repente isso tudo vai saindo de dentro da pessoa e ela começa um processo educativo, sim, não é? De compreensão, de mudança, dessa coisa toda, que não é todo mundo que aguenta. Nem todos têm esse estofo necessário para conseguir realizar mudanças. Porque a mudança, ela não é uma mudança integral de um dia para o outro, é uma mudança diária. É uma mudança que nós vamos aos poucos realizando. É uma mudança que, de repente, a família
daquela criatura que a espírita está mudando, identifica que antes a pessoa era de um jeito e de repente a pessoa mudou, melhorou toda a sua convivência, não é? Porque às vezes nós falamos assim, Jesus ensinou e foi dito aqui pelo nosso irmão Kemper, não é? Amar a Deus, depois nós sabemos que essa frase completa, não é? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando falamos no próximo, de quem que nós lembramos? O próximo necessitado, que bate à nossa porta, que nós não conhecemos, que vem à casa espírita, que nós não conhecemos a pessoa, ela vem e nós estamos ali ajudando o próximo. Às vezes vamos no hospital aplicar passe no próximo, mas nós temos um próximo, mais próximo, que é dentro de casa. E aí amar ao próximo de dentro de casa. Os parentes difíceis. E como é difícil amar o parente difícil, não é mesmo, né? Então começa o testemunho. Mas eu sou espírita. Se eu sou espírita, eu preciso amar aquela criatura, eu preciso compreender aquela pessoa complicada. Mas aí é difícil, porque é todo dia. Mas nós vamos aprendendo, porque é isso que a doutrina propõe. E é isso que nós precisamos fazer, não é? Para darmos o exemplo, para darmos o testemunho, porque são nossos pequenos testemunhos. Se nós não temos um grande testemunho, nós temos pequenos testemunhos do dia a dia. Quando Inácio de Antioquia foi poupado da morte no circo, na arena, em que os leões mataram todos os que estavam em volta, menos ele reclamou com Jesus, porque ele queria dar a vida pelo Cristo. Então, ele queria ser sacrificado, ele queria que um leão chegasse perto dele, desse uma patada, uma dentada e matasse ele. Mas ele foi poupado. E aí, segundo consta, e aí na doutrina espírita essa interpretação, não é? Apareceu um espírito de luz e disse para ele que ele foi poupado porque o testemunho que ele ia dar seria dia a dia, hora a hora. Então aquele que era poupado, ele era libertado imediatamente. Então ele foi, abrir para ele a porta, ele foi poupado e saiu. E a partir daí ele foi dar testemunhos diariamente. Porque a primeira coisa é que os irmãos cristãos falaram dele, porque isso sempre existiu e existe até hoje. Os companheiros todos que conviviam com ele, que ele era um cristão exemplar, não é? Que trabalhava pela difusão do cristianismo, a primeira coisa que eles falaram foi que ele traiu o Cristo. Que por isso ele foi poupado. Que ele traiu Jesus, que não deu testemunho e que deve ter se virado para o outro lado, se bandeou para o outro lado. Então, ele foi execrado pela comunidade dos carinhosos cristãos. E como a gente vê isso hoje em dia, continuamos com essas dificuldades, com essas coisas todas, essas incompreensões, não é? Mas nós temos que procurar essa harmonia, que é o testemunho que nós estamos dando. Procurar harmonizar, manter um clima de fraternidade, porque nós somos espíritas. E espíritas, meus irmãos, não têm o direito, são espíritas mesmo, né? Homens de bem, criaturas de bem, não têm o direito de ficar ainda com essas picuinhas, com essas coisas todas. Porque os espíritos todos dizem que quando chegam do lado de lá, isso não vale nada. Isso tudo é uma coisinha mínima, que a coisa é muito maior e que nós estamos dando aqui valor a coisas pequenas. É o que eles falam conosco, é o que eles nos mandam como recado para nos alertar. Portanto, aqui nós estamos homenageando nosso querido Chico Xavier. Quando na Terra ele sempre evitava essas homenagens, essas coisas todas. Mas agora é importante nós mantermos viva a memória de Chico Xavier. Por quê? Porque o brasileiro não tem muita memória das coisas, não. Nós sabemos disso, né? Nós não temos, assim, uma memória
E quando resgata a memória de um que foi assim uma figura exponencial no nosso Brasil, logo vem alguém que fala, não, ele tinha 10 amantes, 3 amantes, ele era isso, ele era aquilo, ele roubava, ele não sei o quê, denegria de imediato a imagem da pessoa. Isso acontece muito, não é pouco não, é muito, não é? Mas nós sabemos que no mundo espiritual as coisas funcionam muito diferente. E Chico, ele vivia tão ligado com o mundo espiritual que ele já estava sempre com aquela ideia, com aquele exemplo, porque ele estava com essa ligação. Então Chico não gostava de homenagens. Chico é aquela simplicidade. O cândido Chico Xavier, na verdade, era isso. E, portanto, ele evitava, porque a questão da homenagem muitas vezes traz a vaidade. A pessoa já fica vaidosa até sem homenagem, quanto mais com homenagem. Não é? Quanto mais quando ela é muito assim exaltada, quando ela é muito colocada em evidência, aí a pessoa já fica toda achando que ela é, né? Então que ela é o máximo, essa coisa toda. E aí Chico nos traz essas lições todas. Que nós possamos, meus irmãos, vivenciar um pouco disso que Chico trouxe para nós. Porque, como disse aquela frase que o Kemper colocou, aqueles livros todos, aquelas lições todas, não adiantariam nada se nós não vivenciássemos. Então, a vivência é da maior importância. E eu agora peço licença para encerrar com a prece de Estevão e Abigail, que está no livro Paulo e Estevão. Eu chamo de prece de Estevão e Abigail. Ultimamente eu tenho feito muito isso. E hoje cabe muito bem, porque o nosso tema é esse Chico Xavier, não é? É esse de testemunhos de Chico Xavier. E nós vamos agora pensar um pouquinho naquele momento em que Estevão é apedrejado, e que ele já estava assim nos seus últimos instantes, quando Abigail, que estava presente, e ali era Saulo, que era noivo de Abigail, ele fez questão que a noiva assistisse aquela cena, mas ela pediu para ir só no último instante. E quando ela chega, quem é que ela vê lá? Caído, não é? Sangrando, era o irmão dela, Gesiel, que quando se tornou cristão tomou o nome de Estevão, por isso ela não sabia. E nem Saulo sabia disso. Então quando ela grita, é meu irmão Saulo. Saulo ficou horrorizado. Como que era possível que a noiva dele ali estivesse o irmão da noiva dele? E aí, discretamente, levaram o Estevão, já nos últimos momentos, para um lugar mais reservado. E Abigail vai lá e coloca a cabeça dele no seu colo, começa a fazer as carícias na cabeça dele. E ele abre os olhos, reconhece a irmã e pede que ela faça a prece dos aflitos e agonizantes, que era feita no lar paterno. Então nós vamos orar nesse instante. Aquele momento em que Abigail começa a falar: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico de certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. Na hora da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos, Senhor, o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal.
com esta prece dos aflitos e agonizantes, a prece que era de Estevão e Abigail no lar paterno. Eu quero agradecer nesse instante as bênçãos de tudo que estamos aprendendo através da obra de Chico Xavier. A sua própria vida é a sua maior obra. O seu livro maior é a sua própria história de vida, de experiências, que nós aos poucos vamos nos inteirando e que hoje nos felicita as almas. Nós estamos agradecendo, eu pessoalmente, e rogando a Jesus que abençoe a União Espírita Mineira, os seus diretores, os seus trabalhadores, todos que frequentam a casa, que abençoe, Senhor Jesus, toda a nossa Minas Gerais, todos esses que estão no movimento espírita, porque sabemos o quanto é importante que estejamos unidos, harmoniosos, que busquemos a compreensão, porque Tu nos ensinastes, conforme João registra no capítulo 13, nos versículos finais, 33, 34, quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros quando eu vos amei. Senhor, essas Tuas palavras hoje nos calam fundo, porque nós sabemos que o amor que nos dedicastes e que nos dedicas é aquele amor maior, que transcende a todas as compreensões nossas, compreensões humanas. Que possamos vivenciar este amor, Senhor, em todas as circunstâncias da nossa vida. Rogamos que a Tua paz, a Tua luz e a Tua bênção felicite a todos. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe.